Senhoras e senhores, vamos ouvir agora o reverendíssimo senhor vigário da Pastoral do Povo da Rua, Padre Júlio Lancelotti. É muito bom estar aqui com todos e todas vocês. Eu agradeço imensamente e saúdo a deputada Lininha, a deputada Bela Gonçalves, saudando todos, mas principalmente saudando a vocês, povo de luta, povo que não desanima, povo que apanha, mas resiste, povo que tem tudo para desistir, mas tem um motivo maior para permanecer, que é uma esperança teimosa, como dizia Dom Paulo Evaristo Arnes, o cardeal Arnes, uma esperança que teima, mesmo que tudo nos leve para desanimar, que tenham muitas forças que sejam contrárias. Eu me emocionei muito de estar aqui, de lembrar que o meu bisavô, quando veio da Itália, ele era galvanoplasta e ele veio na grande imigração de 1889, e como ele era galvanoplasta, ele foi mandado para Minas Gerais. E ele foi para Juiz de Fora. E foi lá que nasceu o meu avô, e eu tenho o nome de Júlio por causa dele, Júlio Ferrari. E ele era corredor com as máquinas da Ferrari. É a parte pobre da família que veio para o lado de cá, e ele corria no Chapadão de Campinas, que não tinha nem o autódromo de Interlagos, e ele veio para Juiz de Fora, a quem agora nós rendemos todas as homenagens, e que é uma testemunha, o povo de Juiz de Fora, e aqueles que estão perecendo em Juiz de Fora, e que pereceram em Ubá, todos que perderam suas casas, são testemunhas da história, da negligência, da desigualdade fabricada, da maldade que abandona os pobres, os fracos e os pequenos. Então, nossa homenagem a todos os que pereceram em Juiz de Fora, em Ubá e toda essa região da Zona da Mata, e que ficaram com suas vidas marcadas, famílias que estão desalojadas, pessoas que estão esperando agora a solidariedade, que é importante que venha, mas que já deveria de ter chegado, uma solidariedade através de ações, e não diminuição dos recursos para as enchentes e para os desastres, que agora chamamos de desastres ambientais, mas mais do que desastres ambientais, são desastres econômicos, políticos, fabricados, para que os pobres pereçam, porque estão nas áreas de risco, porque estão nas áreas de sofrimento e de abandono. A miséria não é um fato que ocorre de repente, a miséria é tecida na história, assim como a resistência também. Eu trouxe, queria depois deixar com a deputada Lininha, com a deputada Bela Gonçalves, gostaria que fizesse parte dos anais da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o documento do Papa Leão XIV, de Lex T. Esse documento que fala sobre o amor para com os pobres. Se não houver verdadeiramente amor para com os pobres, e um amor efetivo, que se percebe através de ações concretas, que se percebe através de escolhas, de discernimento e de decisões. Diz aqui, e eu queria ler alguns trechos do documento de Lex T, para que já seja taquigrafado e faça parte, e quem ainda não leu, leia esse documento, está inclusive na internet, de Lex T, Eu Te Amei. Pode colocar lá, exortação apostólica do Papa Leão XIV, que diz aqui, que ele recebeu grande parte desse documento de herança do Papa Francisco,
e que ele fez acréscimos e assume como dele. Assumiu com coragem esse documento. A condição dos pobres representa um grito que na história da humanidade interpela constantemente nossa vida, nossas sociedades, nossos sistemas políticos e econômicos, e sobretudo a igreja. No rosto ferido dos pobres encontramos impresso o sofrimento dos inocentes e, portanto, o próprio sofrimento de Cristo. Ao mesmo tempo, deveríamos falar, e talvez de modo mais acertado, dos inúmeros rostos dos pobres e da pobreza, uma vez que se trata de um fenômeno multifacetado, como você, deputada Leninha, citou agora mesmo. Na verdade, existem muitas formas de pobreza. A daqueles que não têm meios de subsistência material, a pobreza de quem é marginalizado socialmente e não possui instrumentos para dar voz à sua dignidade e capacidade, a pobreza moral e espiritual, a pobreza cultural, aquela de quem se encontra em condições de fraqueza e fragilidade, seja pessoal, seja social, a pobreza de quem não tem direitos, nem lugar, nem liberdade. E continua o Papa Leão dizendo: nesse sentido, posso dizer que o compromisso em favor dos pobres e pela erradicação das causas sociais e estruturais da pobreza, embora tenha adquirido importância nas últimas décadas, ainda continua insuficiente. Até porque as sociedades que vivemos privilegiam com frequência linhas políticas e padrões de vida marcados por inumerosas desigualdades, e por isso as antigas formas de pobreza que evidenciamos e procuramos combater, acrescentam-se outras novas, muitas vezes mais sutis e mais perigosas. O compromisso concreto com os pobres é preciso associar também uma mudança de mentalidade que tenha incidências culturais. Efetivamente, a ilusão de uma felicidade que deriva de uma vida confortável leva muitas pessoas a ter uma visão da existência centrada na acumulação de riquezas e no sucesso social a todo custo, a ser alcançado ainda que explorando os outros e aproveitando ideias sociais e sistemas políticos e econômicos injustos, favoráveis aos mais fortes. Vocês estão achando que eu que estou falando isso? Isso aqui é a palavra do Papa Leão. Vocês imaginavam de ouvir isso? Imaginavam? É a herança do Papa Francisco, assumido pelo Papa Leão. Assim, em um mundo onde crescem elites ricas que vivem numa bolha de condições demasiado confortáveis e luxuosas, quase em um mundo à parte em relação às pessoas comuns. Isso significa que persiste, por vezes bem disfarçada, uma cultura que descarta os outros sem sequer perceber, tolerando com indiferença que milhões de pessoas morram de fome ou sobrevivam em condições indignas ao ser humano, como as que eu vi agora quando vim aí pela Lagoinha e debaixo dos viadutos. Há alguns anos atrás, o fato de uma criança de bruços sem vida numa praia do Mediterrâneo provocou grande choque. Infelizmente, com exceção de algumas comoções momentâneas,
acontecimentos semelhantes estão se tornando cada vez mais irrelevantes, como se fossem notícias secundárias. Não devemos baixar a guarda diante da pobreza. Isso é palavra do Papa Leão, porque depois há alguns grupos que gostam de pegar imagens do que eu estou falando para colocar na internet, manipulando. Isso aqui é palavra do Papa Leão XIV. Não devemos baixar a guarda diante da pobreza. Preocupa-nos de modo particular as graves condições em que vivem muitíssimas pessoas devido à escassez de alimentos e água potável. Todos os dias morrem milhares de pessoas relacionadas à desnutrição. Mesmo nos países ricos, as estimativas relativas ao número de pobres não é menos preocupante. Essas palavras todas são desse documento. Vocês não imaginavam, não é? Que isso está escrito. Vocês gostaram do que está escrito aqui? Eu me admiro que às vezes, desculpe aos colegas, amigos e companheiros e companheiras, às vezes nem os partidos de esquerda têm coragem de escrever isso mais. E uma última citação do Papa Leão: os pobres não existem por acaso, ou por causa de um cego e amargo destino, muito menos a pobreza é uma escolha para a maioria deles. No entanto, ainda quem ouse afirmar isso, demonstrando cegueira e crueldade. Cegueira, crueldade e perversidade. Eu queria deixar às deputadas o documento de Lex T do Papa Leão XIV e pediria muito que fizesse parte dos anais desta Assembleia, que depois todos vocês possam ler esse documento na Livraria Loyola ou na Voz, nas Paulinas, mas está na internet à disposição de todos. Eu também estava dizendo para a deputada que chegou para mim de Portugal essa semana esse livro, A Misericórdia como Categoria Política. A misericórdia como categoria política. E cita aqui aquele princípio, e por isso que o que vocês estão fazendo aqui agora é muito importante. Cita aquele princípio do Papa Francisco: o tempo é superior ao espaço. Muitas vezes nós podemos perguntar, mas o que nós estamos fazendo vai mudar alguma coisa? Vai ter alguma consequência? Nós temos que ter uma clareza: quem está do lado dos que apanham, vai apanhar também. Quem está do lado dos que perdem, vai perder também. Quem está do lado dos que sofrem, vai sofrer também. Por isso a palavra para todos vocês: não tenham medo. Não tenham medo. Essa luta terá consequências. E a luta de um é a luta de todos e de todas. Cada luta tem sua especificidade. A luta contra o racismo, a luta contra a misoginia, a luta contra a homofobia, a luta contra a miséria, são todas lutas irmãs. A defesa dos povos indígenas, a defesa da terra, a luta pela moradia, que é a campanha da fraternidade desse ano. Cada luta tem sua especificidade, mas dificilmente quem está numa luta dessa é indiferente à luta do outro. A luta pela população em situação de rua é a luta também
de gênero, de raça, de etnia, é a luta pelo povo palestino, é a luta por todas as minorias, é a luta por todos os que são discriminados e todos os que sofrem preconceito. Muitas vezes nos cansa apanhar, muitas vezes nos cansa a repressão, a perversidade, a maldade. Nós temos que mudar a mentalidade e sair da lógica do poder para a lógica da misericórdia, do amor, da compaixão. Nós estamos numa lógica neoliberal e capitalista que valoriza o poder, que valoriza o mais forte, que valoriza o lucro. A nossa mudança de mentalidade é apoiar as cozinhas comunitárias, é apoiar a luta dos catadores, é lutar por restaurantes comunitários, não ter medo da contradição. Muitos vão dizer para nós, mas o que adianta fazer isso? Vocês vão perder. Melhor perder do que ganhar para pisar nos fracos, para pisar nos pequenos, para pisar nos que são abandonados. É uma lógica difícil essa, porque o capitalismo neoliberal é uma epistemologia, é uma maneira de pensar, e nós pensamos dentro desse sistema. Vocês estarem aqui é um exercício de pensar fora desse sistema, de não ter medo de contestar, de não concordar, de ser, de certa forma, desobedientes de uma ordem injusta. É da doutrina social da igreja mais antiga: não obedeçam ordens injustas. Esse é um grande desafio para nós, porque nós vivemos, às vezes, numa democracia muito formal, que não dá voz aos pequenos, que não dá voz às mulheres, que não dá voz à população negra, à população indígena, à população de rua, aqueles que são mais esquecidos. O Papa Francisco nos diz: a unidade prevalece sobre o conflito, a realidade é mais importante do que a ideia, e nós vivemos um mundo onde as ideias acabam sendo mais importantes do que a realidade. Os que defendem e dizem, porque nós somos isso, porque nós fizemos aquilo, podiam ir lá naquele viaduto que eu passei agora há pouco, e sentar lá um pouco, e ver se vai ter a comida que ele está acostumado a comer ali embaixo, e ver como é duro sofrer a miséria, o abandono e o esquecimento. Toda essa luta, que tem vários nomes, vários matizes, no fim é uma luta contra a desigualdade. A desigualdade que nós vivemos é brutal. Hoje quem manda nas cidades, e eu sei disso porque apanho muito, porque eu falo isso, nas grandes cidades como Belo Horizonte, quem manda é o mercado imobiliário, é a especulação imobiliária. E no interior do Brasil é o agronegócio. E o Papa Francisco diz na exortação apostólica Evangelii Gaudium: esse sistema que nós vivemos é homicida. O capitalismo mata. Isso não é palavra minha, é palavra do Papa Francisco na exortação apostólica Evangelii Gaudium. O capitalismo mata. Nós lutamos contra a matança dos inocentes. Nós lutamos contra a matança de crianças e adolescentes. Nós lutamos
contra a matança que o Brasil se tornou campeão da mulher com o feminicídio. Nós lutamos contra a matança de mulheres trans e de grupos LGBT. Nós lutamos contra o extermínio dos pobres. A lógica do sistema que nós vivemos quer matar, não só pelo abandono, pelo esquecimento, pela negligência, mas mata pela violência, e por uma violência estrutural que tira dessas pessoas a condição de vida. Esse livro que também eu sugiro que logo vocês encontrem, que vem de Portugal, A Misericórdia como Categoria Política. É interessante pensar que a nossa política é sem misericórdia e sem compaixão. Não se importa que o povo de Juiz de Fora esteja sofrendo com o que está sofrendo. Não adianta coisas episódicas. Essa cidade, como outras muitas do Brasil, chegaram ao que chegaram porque foi planejado para que chegasse assim, a isso. Não é um acidente, não é porque São Pedro fez chover, não é porque a chuva foi maior do que se esperava, é porque a negligência, a forma sem misericórdia, os interesses próprios, o egoísmo instalado, esse exclusivismo, essa autorreferencial maneira de pensar, é uma maneira que mata aos poucos, mas mata de repente também. Não desanime, meus irmãos. Eu falo isso para vocês, porque vocês falem isso para mim também. Não desanimemos. Não desanimemos, porque é fácil dizer, e eu tenho repetido isso muitas vezes, que a gente vai ser atingido. Estar aqui falando tudo isso com vocês me torna alvo mais uma vez, porque as pessoas odeiam que a gente desnude o ódio estrutural, político, econômico que eles têm para com os pobres. E uma estratégia importante que eles usam é desqualificar. Eles não querem discutir conosco a questão, eles desqualificam o interlocutor. Essa é uma maneira, é um método. Agora faz poucos dias saiu que o Bannon e aquele outro americano, Epstein, tinham como plano derrubar o Papa Francisco. Por que eles queriam derrubar o Papa Francisco? Porque o Papa Francisco agia de uma maneira nova, diferente, saindo dos padrões. Eu ia dizer meus irmãos, minhas irmãs, porque estou acostumado a dizer assim na igreja, mas somos irmãos e irmãs. Somos. E isso é extremamente incômodo. O que eu queria dizer, concluindo, é: não tenham medo, estejamos juntos, porque nós podemos dividir as dores. Eu vejo em vocês pessoas que já passaram por muitas dificuldades, na luta do dia a dia, na perseverança do dia a dia. Muitas vezes vocês devem ter sido cobrados: você é louco, não se mete em confusão, não entra nisso aí, você vai apanhar, você vai perder. Mesmo os vereadores e as vereadoras devem sofrer muito isso. E todos nós dos movimentos sociais, dos movimentos populares. E aí eu vou repetir, como disse uma grande lutadora: resolveram nos matar, mas nós resolvemos não morrer.
Obrigado, Padre Júlio Lancelotti.